Como ele falou, né, o maior desafio, né, em alguns conceitos, a fim de a gente conseguir sintetizar o conteúdo, a gente possa poder dar essa aula em 30, 40 minutos, né, esse é o maior desafio, porque a gente tem que fazer dessa forma que o entendimento do todo não fica manco, tá? Mas pode ser que a gente dá uma erradinha aí nesse corte de algumas coisas, no corte de alguns conceitos, mas assim, como ele falou, né, tendo dúvida, a gente pode voltar ou pode se aprofundar até um pouco mais, tá? Em alguma relação, num tema desse. E de acordo com o que fomos dando aula, também vou pedir a participação de alguém, tá? Para não ficar só um monólogo aqui, e também ajuda até a poder refletir um pouco mais sobre o assunto. Então, nós estamos falando, passei sem querer, o homem e o pecado, né? Nós estamos falando da cosmovisão reformada. E a teologia sistemática reformada, primeiro, ela parte do ponto de uma visão teocêntrica. Então, por isso, o primeiro assunto que foi tratado, né, pelo Rafael, foi a questão da majestade de Deus na criação. E ali a gente conseguiu ver um pouco sobre a glória de Deus, sobre a majestade, né, e como Deus manifestou essa tua glória, a glória dele, né, na criação. Então, assim, o entendimento na teologia reformada é que primeiro você tem que conhecer como Deus se revela, né, para depois você poder ir para o estudo do homem. Algo que já muda totalmente na teologia liberal, onde ele começa primeiro com uma visão antropocêntrica. Então, primeiro você entende o homem, e daí você sujeita, entendeu, o seu entendimento a Deus, né, entendimento sobre Deus. Então, normalmente, nas teologias antropocêntricas, você começa estudando o homem para depois começar estudando Deus. Né? Mas nós, como está na Reformada, então, nós temos a visão de Deus, nós estudamos sobre a glória dele, sobre a soberania dele, sobre o domínio, sobre o poder de Deus, sobre as suas perfeições, e agora nós vamos falar sobre o homem e o pecado. E uma das propostas do nosso curso é também o combate às heresias, né? Então, todas as aulas nós vamos trazer um pouco alguns temas, alguns assuntos, principalmente que estão hoje no cotidiano, a fim de a gente poder refutar isso através de uma visão reformada, de uma cosmovisão, tá? Entre elas, já foi muito discutida, né, que seria a teoria evolucionista, né, a teoria da evolução, e aqui, assim, trazendo aqui mais para o nosso tema de hoje, né, a evolução teísta, né, como que eles pegaram aquela teoria, né, da evolução e tentaram conduzir ela, entendeu, para uma visão teísta, né, porque a teoria da evolução realmente ela é ateísta, então ela tira Deus do processo da criação. Entendeu? Mas o homem, né, na teologia liberal, né, tentando se conformar com o modernismo, então tentando adequar as doutrinas bíblicas com o modernismo, então ele distorce um pouco as duas coisas, tanto a teoria da evolução, como também as doutrinas bíblicas, e aí nós temos esse Frankenstein, que seria uma evolução teísta, né, então que Deus criou o mundo, a vida e tudo que ele há, né, através do processo da evolução, tá? Também o nosso objetivo também é de falar um pouco sobre refutar também o gnosticismo, que já é uma heresia que o próprio apóstolo Paulo já lutou, já refutou bastante, né, enquanto escrevia lá Colossenses. Nós temos várias passagens também, não só em Colossenses, sobre isso. E ela é uma teoria, né, uma ideia que primeiro passa do pressuposto, que a gente vamos discutir aqui, não vamos falar não de todo o gnosticismo, mas não dessa parte, em que o material, o mundo físico, ele é mau, né? Eles acreditam que existe um ser supremo, e desse ser supremo existem várias emanações, né, de Deus, e a última emanação desse Deus foi o Demiurgo. E o Demiurgo, né, ele é um Deus ruim, e ele acabou criando a matéria física. Então, por isso, ele associa que tudo que é matéria, tudo que é físico, é mal. Tá? Também nós queremos também refutar sobre um pensamento corrente. Eu falo corrente porque existe, está em voga hoje muito, tá? Que é o pelagianismo, apesar de foi lá discutido, entendeu, na era de Agostinho. Mas hoje a gente vemos como o teísmo aberto trazendo novamente essa ideia, né, do livre-arbítrio libertariano, ou seja, que a transgressão do homem tem origem na vontade dele, não por causa que o homem já está corrompido, por causa do pecado original, não, é por causa, entendeu, da vontade do homem, então o homem pode escolher ser bom ou ruim, e aí o homem escolhe sendo ruim, então a maldade, a transgressão está no livre-arbítrio do homem. Essa como pela Janires era pregado, e isso é pregado hoje nesse teísmo aberto. E também, o nosso objetivo também fala sobre aniquilismo, né? Que a ideia do aniquilismo é o seguinte, que depois, na aniquilação da alma, né? Então, ou seja, não existe, a alma não é eterna. E para o teísmo aberto, né, para ele isso é prudente, porque eles acreditam que Deus é tão misericordioso que não vai deixar que alguém sofra eternamente, um tormento eterno.
não é só o teísmo aberto, existem muitas outras seitas que acreditam dessa forma, entendeu? Então, na aniquilação da alma. E aí vão ver porque isso aqui não é uma ideia bíblica, tá? Então, para a gente poder refletir sobre esse assunto, né, vou deixar aqui para vocês, a gente não vamos falar sobre, não vamos ver essas perguntas do Catecismo Maior, mas vou deixar aqui para vocês algumas perguntas, tá? Depois da aula vocês podem refletir sobre elas, a pergunta 17, a 20, a 22 e a 24. Então, a nossa ideia é discutir hoje, refutando aquelas heresias, partindo de 3 visões, né? Vamos discutir 3 assuntos, 3 temas. O homem na criação, tá? A aliança e a queda, e, por fim, o pecado. E a gente vai ver que aquelas perguntas que coloquei anteriormente, né, conduzem a esses temas. Então, vamos lá, vamos começar. O homem na criação. Quando a gente vai ver a criação lá em Gênesis, nós vemos uma diferença muito grande de como Deus cria o homem, tá, em relação à natureza. A gente vê que Deus usa muito, quando está criando a natureza, ele usa muito um imperativo, né? Haja, ajuntem-se, produza, né? Então, produza a terra, animais selvagens, né? E a gente vê essa diferença quando Deus vai criar o homem. O Deus criou o homem de uma forma imediata, uma forma mais também, que podemos dizer também, de uma forma mais íntima, né? Então, Deus, como artista, ele forma o homem do pó, né? Do pó da terra, do barro, ele forma o homem. Então, Deus cria o homem com as suas próprias mãos. E a gente vê, então, Gênesis 1:26, falando assim, né? E disse Deus, façamos o homem. Ele não está usando um imperativo, ele não está usando uma ordem, né? Assim como foi usado na natureza. Ele realmente está assumindo essa posição, ele realmente está envolvido totalmente nessa parte da criação do homem. Então, temos também Gênesis 2:7, né? Então, formou o Senhor Deus do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, existe essa grande diferença, tá, em relação do homem, da criação do homem e da criação da natureza. E seja também que Deus criou o homem a questão da alma vivente, né? E a gente vê também nessa mesma passagem que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, com isso, só esse pequeno trecho, a gente podemos refutar essa questão da evolução teísta, né? Do evolucionismo teísta. Primeiro, a gente vê que não tem como a gente acreditar. A Bíblia não aceita essa ideia, entendeu? Do homem descendente, não do macaco, né? Mas um ancestral comum do macaco. A gente vê que a Bíblia realmente, quando ela criou, quando ela fala da criação do homem, ela fala de uma maneira muito peculiar da criação do resto da natureza. E a gente não aceitar essa narração de Gênesis, então por isso que essa visão teísta, ela é impossível de ser fugiu a palavra, mas é impossível colocar ela de acordo com a Bíblia, né? Porque o próprio Cristo, ele vai falar da criação, da maneira como em Gênesis, né? Então Cristo, ele fala em Marcos 10:6-8. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o macho e fêmea e serão dois uma só carne. Então, Cristo, ele define, né, ele atesta Gênesis, né, ele atesta como foi a criação. Então, acreditar nessa teoria evolucionista é dizer que Cristo é mentiroso, é contrariar a própria Escrituras, a própria palavra de Deus, a própria palavra de Cristo. Então, não tem como entrar. Não quis nem entrar no conceito, como nós foi entrar na aula anterior, porque já foi explicado anteriormente a questão irracional da teoria, mas também essa questão que não tem como ela estar de acordo com a palavra de Deus. Então, a gente vimos ali que Deus criou o homem alma vivente, tá? Esse daqui é muito interessante, esse assunto. O William gosta muito de falar sobre ele, acho que plano de 2 aulas, já vi o William discutindo, né, sobre isso. Essa questão que o homem, ele é composto de corpo e alma, tá? O homem é composto da união dessas 2 coisas. Não existe só a alma do homem, né? Então, quando o homem, né, ele é criado do corpo e do sopro, né, do fôlego divino. E isso contraria totalmente essa ideia dessa dicotomia grega, né, onde eles acreditam que a alma é totalmente livre do corpo. Eles acreditam na pré-existência da alma, né, antes do corpo, e também eles acreditam que o corpo acaba sendo um prisioneiro da alma, né? Existe um pensamento mais filosófico que fala que o corpo é a sepultura da alma, tá? Que é uma ideia totalmente ao contrário, entendeu? O homem é corpo e alma, então não existe esse vínculo dessa forma, essa dicotomia da forma como os gregos colocam. Viu, e também, sim, pode falar. O interessante aí
dessa parte que você está falando, é por isso que a dificuldade dos filósofos entenderem, né, acerca de um Deus que morreu e ressuscitou. Por que essa dificuldade? Porque, como você acabou de falar, né, o corpo do homem, ele, na ideia, né, grega, ele aprisiona a alma e o corpo, ele impede a alma de alcançar toda a sua potencialidade, tá? Então, na cabeça dos filósofos, foi um confronto, né, uma dificuldade que o apóstolo Paulo enfrentou de entender acerca disso lá, para os filósofos. Mas espera aí, agora que ele conseguiu se livrar do corpo dele, por que ele ressuscitou, né, e voltou né, ao estado de carne, né, ainda que a gente entenda que seja uma coisa glorificada, enfim. Então essa é uma das dificuldades que o apóstolo Paulo ele encontrou ali junto com os filósofos, né, epicureus e estoicos lá da época. Exatamente. E aí que não vê lá, como você falou, né? Essa época, quando o apóstolo Paulo refuta até o gnosticismo, né? Ele traz essa filosofia, né, corrente, que o gnosticismo acaba sendo que é uma mistura da filosofia grega, né, neoplatonista, com o pensamento cristão. Aí vira esse miticismo, vamos dizer assim, né? E para eles realmente é inconcebível essa ideia, entendeu? Da alma realmente, né, ser limitada ao corpo, tipo assim, da ressurreição. Né, e até para os gnósticos, né, eles nem acreditam que Cristo veio em corpo, né, eles negam essa natureza corpórea, essa natureza física, né, que eles acreditam que Cristo veio como um espírito, né, porque eles acreditam até, como foi falado anteriormente, que o que é corpo, que é físico, a matéria é ruim, entendeu? Continuando, né, e também na questão da tricotomia, que esse é um pensamento muito mais vigente hoje em muitas igrejas, tá, em muitas doutrinas, nesse pensamento que o homem é dividido entre corpo, alma e espírito, tá? E a gente vê que na história da criação não é assim, né? É somente o corpo e o fôlego de vida, né? E essa palavra, alma e espírito, ela é muito usada, entendeu? Tanto, principalmente mais vai acontecer no Novo Testamento, como um sinônimo da outra. A própria palavra alma, ela vem da palavra psique, né? E a palavra espírito vem a palavra pneuma, e as duas no mesmo sentido, de sopro e de fôlego. Mas ele se baseia muito lá em Hebreus 4:12, né? Onde fala a questão que está escrito aqui, né? Até portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, né? Então eles entendem essa alma como se fossem duas coisas distintas. Mas o que o apóstolo está querendo falar aqui é em relação aos pensamentos e intenções do coração. Então ele fala alma, né? Ele coloca uma analogia, né, entre alma e espírito, aí juntas e medulas, e é sensível de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Então, é nessa ideia que existe, que o apóstolo Paulo colocou essa questão da alma e espírito, não que são realmente duas coisas distintas, né, no homem. Tá? Então, o homem, ele é isso, o homem é corpo e alma, tá? Não existe essa questão, e é por isso, né, como foi falado aqui, que a ressurreição, a ressurreição dos eleitos, ele é corpórea, ele é material, é um corpo glorificado, é um corpo celeste, sim. Licença. É bem complicado a gente entrar nessas diferenças todas, né? Sem a gente tomar os devidos cuidados. Quando o homem foi feito, Deus fez o corpo dele do barro, soprou nas narinas o fôlego ou o espírito de vida, e isso fez dele uma alma vivente. Isso fez dele uma completude. Então, assim, é difícil a gente pensar em termos, é só uma dicotomia, o homem só tem 2 partes, ou é uma tricotomia, existem 3 partes. Na verdade, a ideia da Bíblia é que eu não sei nem se existe essa palavra, mas é uma monocotomia. É uma parte. O homem é um ser integral, ele tem a parte corpórea e material, ele tem a parte espiritual, mas ele é um só. E é por isso que existe a ressurreição, né? É por isso que isso é spoiler lá da última aula, quando vem a consumação das coisas, o homem ele é refeito na integralidade daquilo que ele é. A gente não vai ser para sempre espírito e a gente não vai ter só um corpo, né? Tanto os que vão para a condenação morrer num corpo, e quem vai para a glória num corpo com seu espírito. Então, o homem é integral. Nós precisamos
tratar disso na integralidade do ser humano. Isso. Essa expressão monocotomia, ele até existe, tá? Mas no sentido mais materialista da coisa, né? Onde que acredita então que a eu não alma... vou usar. Então retiro. que a alma ela é um fruto do corpo, né? Então, os ateístas, né, acreditam muito nisso, né? Que a então alma retiro o que eu disse. Viu, Anderson? Sim. Mas eu já ouvi, inclusive na nossa igreja, uma pregação de pastor falando isso que o Rafael falou, que são 3. É alma, espírito e corpo. Então, que a ela alma já foge um pouco do entendimento, né, da doutrina reformada. Não foi exatamente, Marianeide, o que eu quis dizer. Não, tá? mas eu sei, mas eu estou falando assim. Eu já ouvi assim, falando que realmente existe essa... Mas é como eu disse, corpo, né, de início. Alma e espírito, são 2 coisas. No caso, você falou até 3, né? Mas é como eu disse, esse é um pensamento muito vigente nas igrejas, principalmente mais nas pentecostais. Tá? Eu quando me deparei com eu também pensava dessa forma, tá? Quando eu deparei com a doutrina reformada, e também quando eu deparei com a questão que o homem pleno, vamos dizer assim, o homem realmente é completo, ele é formado o corpo e a alma, que aí que eu fui mudar o entendimento. Mas realmente, essa questão da tricotomia é o que é vendida hoje, entendeu? Na maioria das igrejas. É o pensamento, vamos dizer assim, mais vigente. Pode falar. Bom dia oficialmente. É um tema bem complicado da gente discutir, né, de forma pontual. Mas a ideia que eu tenho, que a gente mais vê, é essa ideia de que Deus forma o homem do barro e sopra o espírito, né, o fôlego da vida, tornando o homem um ser completo. E o ser completo, a Bíblia chama de alma, né, a alma vivente. A alma vivente é a junção do corpo e do espírito, do fôlego de vida, que torna o homem diferente de todos os animais. E quando o texto bíblico vem falar que a Bíblia é uma espada cortante a ponto de separar alma e espírito, no sentido de separar o todo, mostrar que o homem, no pecado, deixa de ser o todo criado por Deus. Essa é a ideia dessa separação. É a palavra de Deus que mostra que o homem deixa de ser pleno quando ele se choca com a palavra dele, com a palavra de Deus. Mostra a natureza pecaminosa que quebra a plenitude da criação. Essa é a minha visão, tá? Não sei se ajudei ou se piorei. Ô, Anderson, você me permite uma participação aqui? Pode falar. Tá, eu vou até usar aqui o texto que você está ilustrando aqui pra gente, né, na nossa tela. Primeiro, o foco desse texto não está em explicar se o homem é alma, ou espírito, ou se é junta, ou se é medula. O foco desse texto aqui é para mostrar que a palavra de Deus, ela é viva e que ela é eficaz. Tá? O professor, ele já explicou que quando o apóstolo Paulo ele está usando alma e espírito, juntas e medulas, ele está apenas fazendo uma ilustração, uma analogia, né? Ele está dando exemplo. Com relação à construção do homem, o homem é corpo, é espírito. O texto lá de Gênesis também não está preocupado em mostrar, né, quando Deus ele sopra no homem, né, o fôlego de vida e ele se torna alma vivente, né, faz ele do barro, aquele texto todo que a gente já conhece. O texto ali também não está preocupado em mostrar do que o homem é feito. Até porque ele foi um texto escrito dentro de uma teologia, né, javista, então ele é eloísta, que é a ideia judaica do princípio. Eu não sei se eu já falei essa palavra aqui para vocês, mas eu já falei dessa visão holística, né? O que significa essa visão holística? Essa visão holística significa que o homem ele é integral, como o Rafael falou e como o Flávio falou aqui também, né? O homem é o ser completo. O texto lá, gente, ele não está preocupado em quando Deus sopra o fôlego de vida lá no homem. Então já que ele foi feito do barro, então Deus colocou o sopro de vida nele, então ele é corpo e espírito. Não é o foco do texto ali. O foco do texto é mostrar que Deus criou o homem. Simples assim.
Então, nós devemos tomar muito cuidado. Com relação ao que a Maria Neide falou, de que já ouviu na igreja, a gente tem que levar em consideração que os homens, né, nós somos falíveis, né? Eu não sei quem pregou lá, também acho que não vem aqui à tona, mas eu acredito que o importante aqui é a gente absorver o que o texto está falando e aprender, tá? Eu tinha falado para vocês para guardar as dúvidas para o final, mas o pessoal já está soltando, tá? Não, mas eu acho que é bom. Então, não é, eu também acho bom, eu achei legal essa interação, tá? Bora jogar então, quem tiver dúvida aí, então, gente, solta essas dúvidas aí, não vai dormir com ela, não. Mas pode dar, ô professor, andamento aí. Sim. Então, qual que é o objetivo da questão de falar que o homem é alma vivente, que a completude do homem, o homem completo, é isso, corpo e alma, entendeu? Realmente refutar essa ideia que eu tinha antes muito mesmo, entendeu? Que realmente a ressurreição seria só em espírito, entendeu? Que o nosso corpo seria só um corpo espiritual, sabe? E Paulo, ele refuta bem essa ideia quando ele compara com a nossa ressurreição com a ressurreição de Cristo, né? E Cristo fala ali, e a gente vê que ele é ressuscitado com um corpo material, apesar de um corpo glorificado, é um corpo celeste, né? Mas é um corpo material. Então ele fala que assim, toca aqui, entendeu? Nas minhas feridas para você ver que sou eu mesmo. Então essa que é a ideia, a gente entender o que é o homem, tá? Para poder não correr nesse tipo de heresias, entendeu? Entender que é lá depois que o homem é sua alma, né? Como assim, um pensamento que já está arraigados, entendeu? No nosso entendimento já pelo nosso contexto, pela nossa cultura, né? Então, quis trazer esse ponto aqui. E eu fico feliz porque eu não coloquei outros assuntos mais polêmicos ainda, falar da origem da alma, entendeu? Aí a gente ia debater muito ainda sobre isso. Mas é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Anderson, não faz isso não, por favor. Então, exatamente. Então, fico feliz porque eu tirei. Muito ruim. Fica muito ruim. Mas é fundamental a gente ter essa ideia que você está colocando aí, da ressurreição de Cristo, né? Bota a mão aqui que sou eu mesmo, tal, para a gente entender que quem vai para o céu é o homem completo, né? E quem vai para o inferno também é o homem completo, né? Mas só porque é complicado, a gente tem que botar a coisa assim na sua visão holística, né, William? Vai tudo para o céu ou vai tudo para o inferno, moçada? Vamos cuidar aí. Exatamente. Como eu falei, infelizmente a gente está sobre um vício, né, do entendimento do nosso século, que pensa essa questão do homem só como alma, né, e o corpo como matéria separada do homem. Então, esse foi realmente o objetivo, entender que o homem realmente vai para o céu completo, tá? E aí, vamos falar sobre o estado original do homem, tá? A gente vê que a criação, né, no final da criação, lá em Gênesis 1:31, Deus fala, né, e viu Deus, na palavra fala, e viu Deus tudo quando tinha feito, e eis que era muito bom. Então, a gente vê que Deus teve prazer, satisfação com o resultado da sua obra, tá? E essa palavra muito bom, a gente tomar cuidado, não interpretar ela a partir de nós mesmos, que somos homens imperfeitos, tá? Então, quando Deus fala que uma coisa é bom, quando o ser que é perfeito fala que uma coisa é bom, porque realmente ela é muito bom, né? A gente não pode entender como no nosso conceito de bom, o conceito de Deus de bom é muito além do nosso, entendeu? Porque ele é perfeito. Anderson. Sim, pode falar. Anderson, desculpa, antes da gente pular o tema, eu acho que o texto que traz mais dúvida, mais dificuldade para mim, embora seja um texto, acho que isolado, mas assim, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, diz o seguinte, ó, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, aí que vem, ó, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um texto que eu não sei se é problema de interpretação, de tradução, mas aqui fala claramente, ó, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados. Então fala em 3 partes, né? Entendeu? Eu não digo que eu sou defensor da tricotomia, mas assim, eu tenho dificuldade quando eu vejo esse versículo aqui, no sentido da dicotomia, porque aqui está muito claro. Lá é até uma construção, né? Se Deus pode dividir, é porque são 2 coisas diferentes. Mas aqui Paulo está escrevendo a eles e está falando das 3 coisas. Aí eu não consigo... Esse texto aqui é que traz essa dificuldade. Tá.
A gente tem que fazer realmente mais exegese sobre esse texto, Licença, tá? Anderson. Tá, pode falar. Não, realmente, Gilberto, o que você levantou é uma possibilidade de interpretação, que leva muitas pessoas a uma interpretação diferente da reformada. Mas também nós temos textos como, por exemplo, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não está colocando necessariamente coisas que são exatamente distintas uma da outra. Porque o nosso mente aqui é responsável do nosso coração, que é responsável da nossa vontade, entendeu? Às vezes são diferentes aspectos da mesma coisa que são colocados para dar ênfase naquilo que a gente precisa fazer. Permita-me uma participação rapidinha aqui. O texto de Tessalonicenses, que o Gilberto trouxe à tona, e a Andressa também disse que ia fazer essa pergunta no final, né? Gente, para responder isso, uma questão de interpretação, a gente pode pegar o exemplo que está lá no Apocalipse, aquelas primeiras cartas escritas às 7 igrejas, né, do Apocalipse, que elas estavam localizadas ali na Ásia, né? Gente, não são só 7 igrejas, né? Existem mais igrejas ali naquela região. Mas por que ele usou 7? Para dar o sentido de todo, né? Então, quando o apóstolo Paulo ele usa ali em Tessalonicenses, você perceba que antes dele falar, né, do corpo e alma lá, ele colocou assim, que Deus, né, se não me engano, o santifique em tudo. Aí ele coloca, né, o corpo, a alma, aquela coisa. Então, o tudo ali é o tudo. Não que ele dividiu em 3 partes o homem, mas é o tudo. William, diga. Aqui nesse texto que o Gilberto está falando, aí tem uma explicação aqui na Bíblia que eu uso, que é a de Genebra, diz assim, a perfeição total, o qual também inclui um corpo glorificado, será efetuada na segunda vinda de Jesus Cristo, conforme está em Filipenses 1:6. E o vosso corpo, espírito e alma, 3 aspectos da pessoa humana são enumerados para enfatizar a totalidade dessa perfeição. Na Escritura, espírito e alma, com mais frequência, são usados como sinônimos virtuais para o elemento espiritual da pessoa. Aquilo que o Anderson já falou. Para mim, já esclareceu. Muito obrigada. Obrigado, Maria Neide. É que assim... Muito bem, Maria Neide, gostei de você. Olha só, de novo, não querendo polemizar, mas assim, a explicação da própria Bíblia de Genebra fala em 3 aspectos. Né? Ele não está deixando de falar que tem 3 aspectos, né? Embora ele está falando, na maioria das referências bíblicas, se fala realmente em espírito e alma como sinônimos e o corpo, né, separado, assim, o corpo é uma coisa distinta. Mas é interessante que nesse texto Paulo usa os 3 aspectos, né? E aí ainda estava pensando também se esse alma não era um reforço do espírito. Mas a explicação, ela para mim, ela não vem, ela não consegue, como que se diz, clarear totalmente, não. Para mim, ele está falando 3 aspectos diferentes mesmo. Mas no contexto todo da Bíblia, realmente, esse é o único texto, né, que eu vejo assim que, como ele não bate com todos os outros, mas aí a Bíblia seria contraditória, mas eu acredito que não está sendo, né, a gente tem que ter que é corpo e espírito. Né, mas esse texto aqui realmente traz uma dificuldade para a gente. Eu achei até, eu não estou com a minha Bíblia de Genebra aqui, eu estou, na verdade, com a Bíblia do celular. Mas, assim, eu achei que também teria alguma explicação ali, alguma explicação na Bíblia de Genebra, mas ainda ali, na explicação, ainda fala em 3 aspectos. Então, não clareia mas totalmente. Ele fala o aspecto da alma como o coração. Porque aí nessa explicação, coração nosso... Por exemplo, a gente fala, veio do coração, mas o coração nosso é uma carne que não tem nada, né? Gente, vocês me dão licença para intervir rapidinho? Vamos lá, só para responder
só para responder a pergunta da Nádia aqui e talvez tentar finalizar essa questão. Ela perguntou, sou reformada, mas eu sou tri, pode? Gente, o que nós estamos discutindo aqui é uma questão totalmente secundária, talvez terciária. Nós não estamos batendo aqui se Deus é criador ou não, nós não estamos conversando sobre a divindade de Cristo, a morte expiatória de Jesus. Não é um assunto central. Então é um assunto no qual a gente pode ser relevante e falar assim, não, você pode ter uma diferença contrária, ainda assim, manter na unidade do corpo. Então, assim, tem tanta coisa extremamente mais profunda que o Anderson tem para passar para a gente hoje, a seriedade da queda e do pecado, para a gente ver, do que simplesmente nos mantermos em discussões que provavelmente a gente não vai atingir o consenso e não vai ter alguma coisa definitiva na Bíblia para a gente falar, é isso e ponto. Mas eu discordo, Rafael, porque se a gente ficar com uma dúvida, a vida inteira a gente vai ficar com a dúvida. Não, sim, mas é como assim, né? se é algo, agora, entendeu? Tudo bem, podemos voltar a um outro momento para tirar toda essa dúvida. Mas se a gente tem que tirar essa dúvida, gente. Chegar no finalzinho, tem. Porque não adianta eu ficar com dúvida hoje, vai ficar amanhã, o ano que vem, daqui a 300 anos, eu vou estar com a mesma dúvida se eu não discutir ela. Viu, Marianeide? Mas a questão que foi colocada pelo Rafael, a questão que foi colocada pelo Rafael é que essa dúvida, a gente pode discutir o dia inteiro aqui, ela vai continuar. Exatamente. Ninguém não vai acontecer um ponto final. Né? Sim, não é isso 2, que eu é tô te 3. falando. É o Flávio que está falando, viu? Tá, a questão é que o Anderson vai tocar para frente aí, Anderson, e quando caiu tudo, e quando for salvo, vai ser salvo tudo, e quando for para o inferno, vai para o inferno tudo, tá bom? Deixa eu falar, eu não tenho, assim, é uma coisa muito particular, né, porque como o Gilberto falou, ele tem uma complicação em Tessalonicenses 5:23, que eu não tenho nenhuma, porque muitas vezes a palavra alma e espírito, eles também são sinônimos, como eu trouxe lá em Hebreus 4:12, de pensamentos e sentimentos, entendeu? Então o homem, ele é isso, entendeu? É corpo, pensamentos, sentimentos, tá? Eu vejo muito por esse lado, eu não consigo entender que ele está querendo falar realmente na constituição do homem, no sentido que o ser humano é composto, entendeu? Nesse sentido de limites, né, de fronteiras. Eu não vejo dessa forma, eu penso em realmente essa questão, que para mim é uma analogia ali de pensamentos, né, a mente do homem, a psicologia trata a palavra alma como ações da mente, né, como pensamentos, e a questão também do coração, entendeu? Então, para mim, eu vejo muito claro o Tessalonicenses 5:23 com Hebreus 4:12. Mas vamos continuar. Tá? Então, voltando ao estado original do homem, né? Tudo que Deus criou era muito bom. Então, o bom para Deus é no sentido perfeito, né? Porque Deus é perfeito. É lógico que não na essência, né? Porque só Deus é perfeitamente perfeito, vamos falar assim, né? Acabou sendo redundante. É Deus, tá? E nisso também a gente vê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E não foi essa imagem e semelhança, não é uma imagem, não fisicamente, logicamente a gente vai entender isso, porque Deus é espírito. E também não é essência, né? Porque essa essência de Deus, a essência divina, ela é incomunicável ao homem, tá? Não tem como se passar ao homem isso. Então, como Deus, como homem, tem muita coisa mais polêmica ainda, tá? Como o homem foi criado, como seria essa imagem e semelhança do homem? Né? A gente entende que a imagem e semelhança do homem é a questão seguinte, da personalidade. Então, o homem, para ter personalidade, a primeira coisa, tem que ter consciência de si, né? Consciência da criação, e o homem tem consciência de si, da criação e de Deus, tá? Isso que resume, seria a personalidade do homem. O homem foi criado de maneira justa e santa, né? Ele foi criado para ser justo e santo. Então, aquela ideia, entendeu, que o homem foi criado em estado de inocência, uma neutralidade entre o bem e o mal, não é uma ideia bíblica. A própria Romanos vai falar, entendeu, que o homem, na criação do homem, a lei moral de Deus está gravada em seu coração, apesar que não veio depois da queda, né? Tanto essa imagem de semelhança de Deus foi deformada, e também essa lei também foi, de uma certa forma, deformada, mas existem requisitos, né, no homem. O homem também ele foi criado com uma liberdade, então a gente pode falar biblicamente, só 2 homens tiveram realmente um livre-arbítrio, né, pleno, Adão, entendeu, e Cristo. Fora isso, ninguém mais teve essa liberdade plena. E o homem também tinha um conhecimento natural de Deus, né, um conhecimento espiritual de Deus, e esse conhecimento era natural. Ele conhecia Deus, porque, né, Deus andava no jardim junto com ele. Então, para o homem, ele foi criado, né,
antes da queda, estamos falando do homem antes da queda, ele tinha então, essa sensibilidade, entendeu? Natural da luz da glória divina. Tá? E também, questão da imortalidade, tá? O homem foi criado para viver eternamente, tanto corpo quanto alma. Eu só faço uma ressalva aqui na questão da palavra imortalidade, que a imortalidade pode trazer o sentido também que não pode morrer, tá? Isso seria o contrário, né? Essa ideia que não pode morrer, porque a morte na Bíblia ela é muito clara, mas a morte que ela traz na Bíblia não é um sentido de aniquilação, mas é um sentido de separação total. Tá? Então, acho que a melhor palavra seria questão, realmente, como eu falei aqui, de eternamente, né? O homem foi criado para viver eternamente. Ô, Anderson, Viu? pediram para comentar de novo sobre o tópico da justiça e da santidade. Na teologia, pelo menos eu vi isso quando estava em outra igreja arminiana, acreditava na questão que o homem era inocente. Adão foi criado na questão de inocência, tipo assim, nessa neutralidade, entendeu? Eu não sei o que é bom, não sei o que é mal, entendeu? Não. O homem, ele foi criado, entendeu? Bom, reto, santo. É por isso que o homem tinha condição de permanecer na obediência de Deus. Isso aqui é tão importante, esse entendimento, porque antes que eu pensava, se o homem foi criado, então, nessa neutralidade, ele não tinha culpa nenhuma em ter comido a fruta, né? Em ter pecado, em ter desobedecido a Deus. Porque você não sabia se era bom ou mal desobedecer a Deus. Entendeu? Então, é essa a questão. E Romanos reforça, Paulo reforça isso ainda, né? Ele fala realmente que a lei moral de Deus estava gravada no coração do homem, né? E é legal que a gente vê uma diferença muito grande, né? Tem aqui antes da queda, então essa lei moral é gravada no coração do homem. Aí nós temos depois da queda que a lei moral é gravada em pedras. E aí depois nós temos uma promessa que seria a graça, né? Que a lei novamente seria gravada no coração do homem, como se restabelecer novamente a humanidade no homem. Entendeu? Que a humanidade do homem é isso, é a imagem e semelhança de Deus. Sim. Só um detalhe, prova cabal disso que você está falando é que quando Deus vai andar com o homem lá na viração do dia, ele se esconde antes de Deus questioná-lo. O homem já sabia que tinha feito caca. Exatamente. Né? Antes de Deus falar qualquer coisa. Então, quer dizer, não era neutro. Ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Até que ele se escondeu, porque na verdade ele já tinha comido do fruto, né? Ele se escondeu porque ele sabia que tinha feito caca, exatamente. Tá, mas a gente vai entrar nessa discussão para frente ainda, tá? Do fruto. Desculpa, tá? Então. Mais alguém sobre essa questão da imagem e semelhança? Posso passar? Então, bom. Ô, Anderson. Oi, né? Ai, meu Deus. Eu vou levantar uma polêmica aqui no caso. Tá. Você disse que Adão teve livre-arbítrio e Cristo também. Sim. Mas Cristo não veio para cumprir aquilo que Deus já havia determinado? Sim, é por isso que a obediência de Cristo é perfeita. Então, mas ele não teve livre-arbítrio de escolher se ele ia ou não. Porque, inclusive, naquela hora que ele disse, se possível, passa de mim esse cálice, Deus falou, não, você vai. Sim, não foi assim. Ele falou, se possível, passa-me de cálice, mas que seja feita a tua vontade. Sim. É um pouco diferente de entendimento. Deus manda e ele obedeceu. Não, Cristo sujeita à vontade de Deus. Aí você vai ter que entender um pouco sobre a aliança da redenção. Entendeu? Que é um compromisso que Cristo se sujeita, entendeu? Em amor a Deus e em amor aos eleitos. Não, isso eu entendo. Então, o que eu estou dizendo para você é que você disse que teve duas pessoas que teve livre arbítrio. Sim, agora eu só quero ser o deixa eu tentar ajudar, Anderson, rapidinho. Deixa eu concluir um pouquinho aqui. Olha o seu entendimento. Se você falar que Cristo não tinha liberdade ali, você está falando que Deus não tem liberdade, porque Deus não pode pecar. Entendeu? Então, existe uma certa, sim, questão de falar que Deus, então, ele não tem uma liberdade. O Deus, ele não pode agir de acordo com a sua própria natureza. Não, mas aí você está falando de Deus. Você falou de Cristo, de Jesus. É quem? Não. Gente, a gente está entrando em muitos assuntos. Boa, exatamente. A gente está entrando em muitos assuntos. A divindade de Cristo, a dualidade, as duas naturezas de Cristo que o Anderson falou. Um livro, o que a Maria Neide falou de responsabilidade humana com soberania de Deus. São 5 livros. Assim, se a gente for dar uma resposta simplista para isso daí, a gente vai estar sendo simplista. E olha como é complicado. Se a gente falasse que Jesus não poderia de modo nenhum pecar, porque Deus determinou que ele fizesse o que ele fez,
e Deus determinou que ele fizesse o que ele fez de fato. Mas se a gente fizer falar que ele não podia ter caído, não existia uma possibilidade, a gente está falando que a tentação dele no deserto foi só um drama, um teatro. Isso. E não existiu isso. Mas se nós tivéssemos falado... Inclusive falando que o diabo era um besta. E se a gente falar que ele poderia ter caído de fato, e existia essa possibilidade tangível, a gente está falando que o plano de Deus poderia ser frustrado. Então, assim, às vezes é complicado a gente entrar nessas questões. Entendeu? Exatamente. A gente tem que pisar assim, muito em ovos, assim, e talvez seja uma coisa para uma aula só. E posso fazer uma participação aqui? Pro Anderson dar continuidade na aula? Ninguém continua. Vai que a gente não vai continuar a aula. Eu acho que essa aula vai ter que virar umas 2, 3. Cara, a gente não vai falar de pecado hoje. Mas, Anderson, fica em paz, tá? Que domingo que vem tem outro dia. Eu quero ver quando chegar. Não, lá vai dar aula semana que vem de novo. Quero ver quando for falar de escatologia. Aí eu quero ver o bicho pegar, entendeu? Porque o que eu tô falando aqui, a maioria dos assuntos, entendeu? Tinha uma certa unanimidade entre os teólogos reformados. Tá? Alguns, mas ainda, os teólogos reformados ainda tinha discussões entre eles. Pera aí, vamos lá, gente. Nós não estamos presencial, senão ia ter ovo, tomate. Gente, quando o Anderson... só pra gente falar aqui, né? A gente tem que entender que a vontade de Cristo é a vontade de Deus, né? Então, se a vontade de Cristo é a vontade de Deus, eles são uma pessoa só. Então, Deus tem o livre-arbítrio, tá? Beleza, Neide? Beleza, mas é muito complexo mesmo, tá, Neide? O entendimento. Realmente, como o Rafael falou, não pode ser muito simplista, não. E, como eu falei, a gente vai falar realmente da aliança, da invenção, vai falar de muitas coisas, tem que falar da Trindade, para poder, essa questão da vontade de Cristo ali naquele momento, tá? Da crucificação. Espera que eu passei um pouco mais aqui. Então, mas a ideia desses assuntos era só para refutar isso daqui, tá? Gnosticismo e aniquilismo, não era para a gente realmente aprofundar tanto nesses temas. Então, o gnosticismo que falava que a matéria era mal, tá? A gente vê que realmente não, que Deus criou a matéria, então a matéria e o corpo são bons, pois tudo que Deus criou é bom, tá? Então vai ter a ressurreição no corpo, Cristo foi ressuscitado em corpo, tá? Cristo veio em corpo também, a natureza de Cristo era humana, era em corpo, então isso a gente refuta o gnosticismo. E também refutar o aniquilismo, tá? Aqui depois vai ter uma outra refutação, quando falar sobre pecado. Mas a questão no aniquilismo é que Deus criou a alma do homem imortal, tá? Deus criou a alma para ser eterna, a alma do homem. E a lá não vem em João 5, 28, 29, por isso que eu falo que quando o Rafael falar de escatologia para mim, vai ser muito mais polêmico, porque o que eu estou tratando aqui, entendeu? Vou nem dar essa aula, mas... Exatamente. O que eu estou tratando aqui, os próprios puritanos, a maioria entre eles, porque eles tinham muita discussão entre eles, né? Por isso que a Confissão de Fé de Westminster não foi criada para a noite para o dia, tá? Eles tinham muita discussão entre eles. Mas alguns concordaram em muitos pontos, entendeu? E realmente até que eu estou falando aqui é algo que está realmente em concordo com a maioria deles, tá? Agora, quando você falar sobre escatologia, que não existe muita uma opinião muito comum entre eles, aí você não vê que é polêmica. Mas lá em João 5, 28, 29, fala assim, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, nós vemos aqui a questão da ressurreição aqui, entendeu? E a questão da eternidade da alma. Existem muitos outros versículos que poderia dar mais ênfase, tá? Eu trouxe isso aqui. Então, vamos falar sobre aliança e queda. A aliança é um pacto de obras, aliança das obras, né? Ela tem vários nomes, a gente vai encontrar os teólogos reformados, principalmente os puritanos, né? Que são os teólogos reformados ingleses, britânicos. Eles vão trazer vários nomes, eles vão trazer a aliança das leis, a aliança natural, pacto de vida, tá? E ele foi o primeiro pacto feito com o homem, né? Que era o pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sobre a condição da perfeita e pessoal obediência. Então, eles vão ver ali, né, na criação, onde Deus ordena o homem, dizendo que de toda a árvore do jardim se comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia dela comeres, certamente morrerás. Muitos vão falar a questão da aliança, do pacto, né, que essa palavra não está explícita na Bíblia. Mas como eu falei, como a gente até discutiu e deu para deduzir isso, que muitas das verdades bíblicas não vão estar explícitas, mas elas vão ser inferidas, elas vão ser deduzidas, né? É o que nós chamamos de uma conclusão inevitável, tá? É uma conclusão única e inevitável. Então, que nem... Sim. Nessa questão da aliança, a gente não precisa ter a palavra para saber que o conceito está ali.
Porque Isso. todos os elementos de uma aliança estão presentes. Exatamente. É igual a doutrina da Trindade. A gente não precisa que a palavra Trindade esteja escrita na Bíblia para saber que ela é bíblica, né? Exatamente. E todos os elementos da criação só um segundo. Todos os elementos da criação que Deus fala para Adão no Éden, ele repete para Noé depois do dilúvio. E lá ele fala explicitamente a palavra aliança. Então é como se a aliança da criação feita com Adão tivesse sido renovada depois com Noé. Exatamente. Então, assim, apesar de não estar explícita essa questão da aliança das obras, né, aliança das obras, né, ela é uma conclusão inevitável. Como o Rafael falou, a própria Trindade, né, não está explícita. A palavra Trindade não vai encontrar na Bíblia. Mas é inevitável você chegar nessa conclusão. Não tem como chegar em outra conclusão, a não ser da Trindade. Da mesma forma, é a questão da aliança das obras, né? E lá um teólogo de Westminster, né, George Walker, ele fala o seguinte, né, que é uma aliança para ele. Uma aliança é uma promessa, uma estipulação e obrigações mútuas entre duas partes. Um contrato, tá? E lá nós temos da parte de Deus, que prometia, né, e se obrigava a dar essa vida eterna ao homem, e a parte do homem, que ele tinha que prestar a Deus essa obediência perfeita, né? E a razão dessa aliança também, os teólogos do Westminster, né, o William Golbe, ele trazia uma ideia um pouco mais parecida das causas, né, de Aristóteles, né, a causa eficiente, causa material, formal e final. Né? Então, Deus, né, é a causa eficiente, tá? Ele é a origem, né, do como que é feito isso, do que é feito. Então, é feita a causa material do prazer e da vontade de Deus, tá? Como que é formado isso? Qual que é a forma que ela tem, né? Ela é formada através de compromisso entre essas duas partes. E qual que é a razão dela? Então, qual que é a causa final? A causa final dessa aliança, como de todas as outras coisas, a razão de todas as outras coisas, é a glória de Deus. Tá? E aqui a gente consegue entrar na queda, que é lá na Confissão de Fé de Westminster, né, capítulo 6, parágrafo 1. Então ele fala, né, que pelo diabo, pelas astúcias do diabo, da tentação, né, o homem pecou, comeu do fruto proibido, e Deus permitiu. Então, assim, tá vendo? Aqui era um outro assunto polêmico, mas vamos tentar passar por cima dele, mas Deus permitiu esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória, tá? E, como eu falei assim, realmente existe muito mais coisa polêmica do que nós estávamos tratando anteriormente, porque aí vocês vão ter que falar o seguinte, então Deus que permitiu o pecado entrar, né? Então tem essas questões, mas vamos passar logo por isso. Por causa do tempo já também. Então, Adão como cabeça federal, né? O que é federal? Federal significa realmente a palavra aliança, a palavra pacto, tá? Então, Adão, esse é representante. Muitos vão falar assim, mas por que eu levo a culpa de Adão? Né? Porque Adão era o nosso representante, é o representante de toda a humanidade. Uma analogia rápida, né? Apesar de fraco, mais rápido, nós podemos fazer sobre isso, é a questão que nem hoje do nosso presidente. Se hoje o presidente da República, né, ele assume um empréstimo com o banco, com o FMI, por exemplo, entendeu? Essa dívida é do presidente ou é da nação brasileira, ou é de todos os brasileiros? Essa dívida, logicamente, vai ser de todos os brasileiros. Quem vai pagar essa dívida? Quem vai pagar essa dívida vão ser os brasileiros com seus impostos. Então, essa é a ideia da representação ali em Adão, tá? E é por isso que quando Adão peca, todos nós devemos também, então nós não somos culpados por esse pecado, que seria o pecado original. E Romanos 5,12, Paulo vai falar o seguinte, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E é interessante que essa visão de Paulo, ele fala o seguinte, olha, a própria morte é já um testemunho, entendeu? Dessa nossa culpa do pecado original. Entendeu? Então, assim, como hoje nós vemos que todos morrem, é por causa da questão do pecado que entrou no mundo. Então, é por causa que todos são culpados por esse pecado, porque todos recebemos essa maldição, né, da morte. E a questão da representação, para mim, de Adão, ele ficou muito claro nesses dois versículos, né? Apesar, como o próprio versículo anterior falou, né? Mas eu vi muita questão, para mim, clareou muito. Que é lá em Gênesis 2:25, antes da queda, nós temos a questão, né, que fala assim, o último versículo, né? E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Né? E aí a gente vê, depois da queda, né? E viu a mulher que a árvore da vida era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Tá vendo que nesse momento, ela ainda não via que ela estava nua. Ela não se envergonhou ainda da sua nudez. Entendeu? Só depois que ela deu para o marido dela, e também a seu marido, e ele a comeu. Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e puseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então,
quando que realmente o pecado, a maldição do pecado entra, entendeu, no homem, entra na humanidade? É tão somente quando Adão come. A Eva pecou? Pecou. Mas não era mas não era a Eva a representante da aliança. Não foi com a Eva que foi feito o pacto, foi feito com Adão. Então é quando Adão desobedece a Deus, comendo do fruto da árvore, o fruto do conhecimento do mal, que é aí que os olhos dele se abrem. Então aí, entendeu, que se cai em si a questão da desobediência, que ele viu que ele desobedeceu a Deus. Então é nesse momento que entra a corrupção, é já nesse momento que entra a queda do homem. Tá? E é por isso que para mim ficou muito clara essa questão, que a representatividade está no homem. E também aliviou muito o lado das mulheres, né? Porque sempre eu vi que, culpando as mulheres, maldita Eva, né? Porque comeu do fruto, se não fosse a Eva, nós estaríamos passando isso. Não, na verdade, é culpa do homem, tá? A queda e a maldição, né? O sofrimento hoje é toda culpa de Adão, do homem, por ter comido o fruto, porque é com ele que foi o pacto da aliança. Então, o pecado, tá? É falar sobre também, que você acha, é bom falar, né? Apesar de são 9:56, questão do pacto aí que nós estamos falando, da aliança, a questão da árvore do bem e da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, tá? Essas duas árvores, elas não tinham poder em si, tá? Elas não tinham graça em si mesmo, entendeu? Elas são como sacramentos, assim como hoje nós temos sacramentos, né, da ceia e do batismo, então ali eram sacramentos, eram símbolos, o selo dessa promessa, o selo dessa aliança. Então, como o Rafael falou anteriormente, né, todos os requisitos, né, de uma aliança, de um pacto que nós tivemos biblicamente falando, estavam nesse pacto da aliança, inclusive até o selo, os seus sacramentos, tá? E assim como a ceia e o batismo não tem graça por eles, mas eles são meio de graça, da mesma forma também essas árvores, né, tanto da vida como conhecendo o mal, não tinha poder nelas mesmas, tá? Realmente elas como símbolo, como ceia, como sacramento, que quando o homem praticava e se alimentava da árvore da vida, ele confessava ali a sua obediência a Deus da mesma forma, e não comendo, né, logo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da mesma forma como hoje, quando nós praticamos, né, a ceia, dessa ceia e do batismo, nós confessamos realmente essa promessa da graça de Deus. O pecado. O pecado é pior que o inferno. Tá? Essa palavra, Ralph Venning, um dos teólogos também puritanos, essa frase, ela me fez meditar muito sobre isso, né, a questão que o pecado é pior que o inferno. Rafael, você poderia entender sobre isso? O pecado é pior que o inferno? Cara, o pecado, ele é uma transgressão da lei de Deus. Ele é alguma coisa que é má. Em essência, não existe a possibilidade dele ser bom. Já o inferno é a consumação da justiça, né? É a ira santa de Deus sendo aplicada. Então, o inferno, isso vai soar meio estranho, mas não é uma coisa ruim em essência. Exatamente. O inferno é justo. Uhum. O pecado é injustiça. Exatamente. Então, o inferno nada mais é do que a consequência do pecado, né? E é por isso que o pecado realmente ele é pior que o inferno. E o pecado traz para si toda a maleza, entendeu? Todas as misérias espirituais está contida no pecado, né? A gente for ver depois o próprio Spurgeon também, ele vai pregar exatamente nesse tema, né? Ele vai dar um sermão exatamente nesse tema, e ele traz muito exemplo de Cristo lá no Getsemane, né? Na angústia que Cristo. A gente pode entender que, apesar de entender que a expiação realmente aconteceu na cruz, entendeu? Aí o Spurgeon ele vai estar trazendo, né? Mas ele acredita que também uma parte ali já começou já no Getsemane. A angústia de Cristo deu que ele suava até sangue, né? Imagina o suor transformando em sangue. Então, só ele pensando, né, no que ele ia sofrer ali na cruz. Então, o próprio pecado traz essa miséria completa na alma do homem. O próprio pecado, em si, entendeu? Ele é o mal, em si ele é a própria corrupção, em si ele é a própria maldade. Então, como o Rafael disse, né, é exatamente isso. O inferno é a justiça de Deus, é a ira de Deus ali sobre o homem. Mas o pecado em si, para mim, já é o próprio inferno. O pecado em si já traz o quê? A separação de Deus. O que pode ser pior do que a separação de Deus? Né? A separação total e completa. Qual foi o momento na cruz que Cristo mais exclamou, quando Deus mostrou o maior desespero? Quando ele grita, Pai, Pai, por que me desamparaste? Então a gente vê a separação, essa morte, entendeu? Que é a separação de Deus, por si só, ela é a pior coisa que pode acontecer no homem.
A pior coisa que pode acontecer no homem é aquilo que fala em Romanos, né? Entendeu? Que foi entregue às suas próprias iniquidades, entregue às suas próprias maldades, entregue aos seus próprios desejos. Mas aqui ainda na Terra, a gente ainda não sofre, o homem ainda não sofre ainda o inferno por completo, porque ainda existe a graça comum de Deus ainda. Não existe ainda a igreja de Deus ainda na Terra. E agora imagina, entendeu? Se na Terra não existe Deus, não existe nada da presença de Deus, seria o próprio inferno. Assim como o céu, o paraíso que a gente entende também, se Deus não estivesse lá no paraíso, o próprio paraíso seria o inferno. Sem Deus, sem a presença de Deus. Então, a separação de Deus, que é causada pelo pecado, esse sim é o pior sofrimento que eu posso imaginar. Entendeu? Para mim, a maneira de Deus expressar a sua ira é essa, entendeu? Depois, com certeza, existem mais implicações sobre isso, Rafael, por isso eu tô falando, a aula do Rafael depois lá sobre escatologia vai ser muito mais polêmica, mas é essa questão que eu vejo, questão sobre o pecado.